Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Chegamos agora no terceiro dia do nosso congresso, o Retorno à Verdade. Estou muito feliz de ter cada um de vocês aqui. Já trilhamos aí uma caminhada muito bacana e hoje nós temos uma live muito especial porque a gente vai falar o processo histórico da catequese, o processo formativo dos padres e o processo formativo dos leigos e nós vamos identificar como que a catequese paroquial chegou nesse estágio que chegou. E nada melhor que ter para constatar isso junto comigo um sacerdote. E é por isso que desde já eu vou convidar aqui o nosso convidado, mas perdão por redundância, Padre Lucas, que é pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores em Porto Alegre, um grande formador, um grande amigo e um grande sacerdote. Eu vou colocar aqui o Padre. Então já vão convidando seus amigos, enviem essa live para as pessoas, para que a gente comece e atinja o maior número de pessoas aí. Boa noite! Boa noite, Alan. Tudo bom? Como é que estamos, Padre? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Um pouquinho Ah, de frio agora, né? pois é, Voltando frio a Porto Alegre. por aqui Voltando um também deu pouquinho uma de frio esfriadinha. também. Consegue me Mas ouvir tudo bem? ótimo, graças a Deus. Oi? Consegue me ouvir bem? Sim, sim, perfeito. Não sei como é que tá também aí. Então tá. Então, primeiramente, Padre, peço para o senhor. Eu não sou a Marília Gabi Gabriela, então a gente não vai ficar aqui com bate-bola, jogo rápido. Então eu quero que o senhor se presente aí para os nossos espectadores, para o pessoal que está no congresso, para quem está nos assistindo. Diga de onde é que o senhor é, há quanto tempo é sacerdote, né? E como é que foi esse processo todo aí, Padre? Perfeito. Então, também uma boa noite a todos os que estão nos acompanhando nessa live, né? Eu sou o Padre Lucas, sou padre da Arquidiocese de Porto Alegre, já há quase 8 anos de padre, né? Em novembro completo 8 anos de padre. E atualmente sou pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores, aqui no centro histórico da cidade, né? É uma igreja antiga, uma igreja bastante conhecida e querida pelos porto-alegrenses e toda a região. Sou mestre em teologia sistemática aqui pela PUC, na área de escatologia, né? E curioso também na área da teologia, né? Então gosto bastante do tema, e sem dúvida nenhuma é um prazer, já desde o começo aqui, Alan, dizer para ti um prazer poder contribuir com esse caminho de formação que tu tens realizado, né? E a gente percebe assim o quanto isso tem se desenvolvido, o quanto tem crescido, um bom sinal, né? Sinal de que as pessoas estão aí sedentas de uma boa formação, e de um caminho seguro, né? Um caminho seguro para a fé. Exatamente, Padre. E é muito bom, né? Sempre que a gente faz uma live, né, eu faço questão de dizer que eu o conheci ainda quando diácono, quando fiz o meu CLJ3, né? Então, é uma via de mão dupla. A gente está vendo o nosso crescimento aí, é uma uma alegria imensa mesmo. Mas, Na, na, rasgada. na época eu não tinha cabelo branco, né? Já Agora tá tinha aí, ó, tá cabelo, tudo tinha brancando. cabelo. Mas, passadas as apresentações, vamos ao que interessa. Nós vamos falar aqui agora o nosso curso desde o início já ele é voltado para essa questão da verdade, mas agora o caldeirão está começando a esquentar verdadeiramente. Então nós vamos falar efetivamente do processo catequético, mas quando a gente quer falar de catequese, a gente precisa compreender o que é a catequese e o processo histórico da catequese até chegar, né, no que a gente vê hoje. O padre vai falar, mas eu vou só dar um pequeno spoiler que a gente já chegou no apogeu, a gente já baixou a ladeira, a gente já subiu e já baixou a ladeira de novo. Mas para isso acontecer, essa montanha russa aí a respeito da catequese, eu vou passar a palavra para o padre perguntando
Como que tudo isso começou, padre? Antes de me dizer o que começou, o que é realmente a catequese? Bom, eu acho que é importante nós falarmos primeiro que catequese, né? A expressão catequese significa fazer ecoar, né? Lá na palavra grega significa fazer ecoar. E fazer ecoar o quê? A fé. Fazer ecoar a fé. Fazer ecoar a revelação, né, de Deus. Aquilo que Deus deu a conhecer de si mesmo. Né? Então, fundamentalmente, né, o conteúdo da catequese é o dado revelado, a fé, e em última análise, a gente pode dizer assim, que o objetivo da catequese é conduzir a Jesus Cristo. Né? Ou seja, bom, vamos olhar para a história da salvação, conhecer o que Deus revelou e nós necessariamente vamos chegar em Jesus Cristo. Guardem isso. Necessariamente estaremos em Jesus Cristo. Isso vai chegar lá no final, nós vamos falar disso de novo. Então, o objetivo da catequese é esse, né? Fazer ecoar e converter as pessoas a nosso Senhor. Né? Esse é o objetivo. Isso desde o começo, né? Se nós formos olhar, né, o texto de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, versículo 14 em diante, o discurso de Pedro, né? Pedro faz aquele discurso, olha, a Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram e tal, ele está falando aos judeus ali, né? Ele diz, olha, este ressuscitou. Então, lá no começo da pregação apostólica, nós já temos uma estrutura, né? Que nós chamamos de querigma. Essa estrutura é o querigma, é o primeiro anúncio. É a porrada inicial, né? É o que muitos dos nossos movimentos têm. Né? A palavra do CLJ, né? Ele é um movimento querigmático. Vamos pegar o CLJ, Emaús, Encontros de Casais com Cristo, são movimentos querigmáticos. A sua estrutura é um primeiro anúncio. Uma porrada para o cara se dar conta. Opa, não, para aí. Eu tenho que ver alguma coisa diferente na minha vida. Né? Então, vamos dizer assim, a catequese, propriamente dita, ela começa já com os apóstolos. Né? Porque o mandato de Jesus, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vemos lá no livro dos Atos dos Apóstolos que logo depois desse primeiro anúncio começam as conversões. Né? Diz lá que foram convertidos mais ou menos 5.000 homens, né, numa paulada só. Então veja, a força, né, que esse primeiro anúncio tem. Só que é importante assim, o pessoal vai dizer, pô, mas então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um banquinho, né, vamos chegar no meio da praça, né, pegar a Bíblia na mão aqui e vamos começar a ler. Pronto, o pessoal vai se converter, resolvido. Será que vai funcionar isso? Pode ser que alguém se comova, aquela coisa toda, mas nós temos um elemento importante lá. Quando Pedro está falando isso, ele está falando para um grupo de judeus. E ele está dizendo o quê? Que esse cara que vocês crucificaram era o Messias. Eles sabiam que era um Messias, eles esperavam um Salvador. Então, veja, a mensagem, né, que Pedro anuncia tem um suporte. As pessoas entendem o que Pedro está falando. Né? Então, assim, o primeiro anúncio ele não cai numa terra, vamos pegar lá o exemplo, né, dos terrenos, né, do Evangelho de Lucas, ele não cai numa terra infértil. Cai numa terra fértil. A linguagem é comum. Né? É fácil entender o que Pedro está dizendo. Então, nesse primeiro momento, o cristianismo já começa a crescer entre os judeus. Né? Ou seja, realmente, aquele cara ressuscitou. Então, começa a crescer. Um passo seguinte, né, lá depois do ano 70, mais ou menos, com a perseguição, a destruição do templo de Jerusalém, esses judeus começam a digamos assim, a se dispersar, né? O que a gente chama de diáspora, né, do judaísmo. Começam a se dispersar. E aí esses judeus cristãos começam a ir para a região
regiões onde a cultura grega é muito mais forte. Opa, aí a gente já tem um primeiro problema. Aquela mensagem que era muito compreensível para os judeus, para os gregos já não é mais compreensível. Então aquele suporte já virou de boca para baixo, né? Uhum. Então, vou falar lá para um grego. O Messias. O que é isso, Messias? Eles não esperam Messias nenhum. Né? Então é mais ou menos assim, o cara vem aqui em Porto Alegre falar de alguma coisa da cultura lá da China. Não vou entender nada. E aí a catequese começa a ter um primeiro obstáculo, né? Que é a cultura. E aí nós vamos chegar num período muito legal da história, né, da igreja, que é o período patrístico. Quem está acompanhando, anota aí no caderninho. Nós saímos... Anota aí. Anota aí. Nós saímos lá daquele começo, né, de um cristianismo incipiente e já começamos um período patrístico, no começo do século II. E o que esse período vai trazer? Assim, ó, é um período riquíssimo da história da igreja. Um período riquíssimo. Porque eles pegam o discurso do evangelho e começam a fazer entrar na cultura grega. Sabe? Então aí a gente pega já, claro, com Paulo, por exemplo, né? Paulo fala da ressurreição lá no Areópago. As caras falam, olha, tá, nós vamos escutar depois com esse negócio de ressurreição aí, esse negócio aí não tá, até antes estava muito bom, agora que falou disso não funciona. Então começa a haver uma adequação da doutrina, vamos dizer assim, do evangelho, e um esclarecimento. E as pessoas vão começando assim, ó, de uma, entre aspas, de uma catequese muito de aprendizado, assim, quase familiar, nós começamos a ter uma coisa chamada processo de iniciação, que é o catecumenato. Vai surgir lá no finalzinho do primeiro século, início do século II. Bom, e o que é esse catecumenato? Bom, é um período que pode levar de 2 a 5 anos. Então, o cara diz, olha, um pagão, um grego, um judeu, enfim, não sendo pagão, eu quero me tornar cristão. Tá, então tu vai começar um processo de iniciação. O pessoal vai começar a te ensinar o que é ser cristão. Né? Porque eles também estão descobrindo isso. Então a coisa vai começar a andar meio junto. Né? Começa a se formar uma teologia mais consistente e o pessoal se dá conta que tem que começar a formar os cristãos. Até porque quando a gente chegar lá no final do século II, começa a perseguição. Né? Até então está bem tranquilo ali. Agora, quando começa lá 170, 180, começa a perseguição. E quem não for firme, quem não souber o que é ser o que é, ou melhor, quem não souber o que é ser cristão, vai cair fora. Vai negar Jesus Cristo. Né? Vai oferecer o incenso para os ídolos, ou seja, vai renegar a fé. Então começa esse processo, né, que dura bastante tempo. Né, e aí nós começamos a perceber o seguinte, algo que era muito vivencial, né, aquele judeu cristão ali, que já para ele era bem tranquilo, começa a ser uma coisa assim mais racional. Opa, tem que entender, mais intelectual. Não intelectual da universidade, não é isso ainda. Mas é o intelectual de uma, como é que eu vou dizer assim, uma organização do conteúdo da fé. Então, já começa a ter rito, já começa a ter alguns ritos de passagem. Então, os catecúmenos, por exemplo, eles podiam participar da Eucaristia só até o fim da liturgia da palavra. Né? Depois alguém diz assim, olha, agora fora os catecúmenos, ficam aqui somente aqueles que são já batizados. E não vai saber o que está acontecendo ali. Né? Então, é um processo muito bacana, né? Muito bacana assim, de uma evolução do que é ser cristão e da catequese. Né? E aí nós vamos vendo assim, que esse processo ele funcionou. É o período dos mártires, né? É o período em que o pessoal não arredava a pé, não. Vamos largar o pessoal lá no meio do circo romano. Bom,
com leão, com sei lá mais o quê, com gladiador, e o pessoal disse, não vou negar a fé. Porque o processo de iniciação dele funcionou. Ele estava convicto de ser cristão. E mesmo que ele precisasse dar a vida, ele sabia o que era a vida eterna, ele sabia que ia ressuscitar em Cristo no último dia. Então, já começava a ter isso, né? Então, nós vamos assim nesse processo, né? Claro, isso vai durar bastante tempo, né? Nós vamos, digamos assim, até o início do século V, né? Com um processo catecumenal bastante forte, metade do século V, e aí começa a acontecer o seguinte, já não tem mais a perseguição, né? A perseguição foi cessando, e nós começamos a criar um clima de uma cristandade bem incipiente. Né? O cristianismo já passa a ser tolerado pelo Império. Né? Então, ou seja, agora o pessoal começa a relaxar um pouco mais. Né? Não tem tanta perseguição. Lá no começo do século V, o batismo de crianças é, digamos assim, oficializado, ele já existe, tá? Não foi inventado lá, ele já existe. Né? Pega Pedro, que batiza toda a família de Cornélio, pega Paulo, que batiza toda a família de Lídia. Então já existe o batismo de crianças, mas lá no século V ele é oficializado. E o cristianismo começa a se expandir. Começa um processo de expansão. Nós vamos acompanhar isso numa crescente até o século VIII, IX, né? E a gente chega no século VIII, IX, com um cristianismo bem consolidado. E aí nós temos o que de novo? Uma linguagem comum. As pessoas sabem o que é Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, sabem quem é Maria e etc. Então, vamos dizer assim, a coisa começa a ficar um pouco mais relax. Né? O pessoal começa a se aquilo que lá no começo foi um auge, o catecumenato, a renúncia ao mundo, já começa a ficar mais tranquilo no século VIII, século IX, porque todo mundo já era cristão. O desafio que nós vamos ter nesse período, Alan, é o desafio, por exemplo, das invasões dos bárbaros. Né? Então nós vamos ter ali um período de invasões, meio perigoso e tal, e que aí tem que catequizar esse povo, né? Mas aí já é um processo meio aliado com o próprio desenvolvimento do Império. Né? Já está tudo meio junto. É um combo. Né? É um combo. Eu passo a pertencer a esse império, eu passo então a ser cristão. Né? Eu não sei se o pessoal, alguns devem ter assistido, que estão nos acompanhando, aquela série dos Vikings, né? Eu gosto de ver tudo que é coisa e assistir. E lá tem um momento em que o personagem principal, enfim, ele vira cristão, ele é um bárbaro. Né? Ele vira cristão não por uma opção religiosa, mas por uma opção política dele. Né? E aí nós vemos que a catequese começa a dar uma cambalhada. Vamos dizer assim, é o primeiro mergulho que ela vai dar. Né? É o primeiro mergulho. E esse mergulho ele vai ser grande. Nós vamos ter assim, um período de uma diminuição. Claro, nós vamos ter aí nesse meio tempo, o século IX, o monaquismo que vai crescendo, os mosteiros, né? Um movimento bem bacana. Aí nós começamos a Idade Média, né? A vida intelectual da igreja vai resistir dentro desses mosteiros, né? E nós temos aí depois uma subida. Aí começamos uma subida de novo. Né? E é com a escolástica. Então, a escolástica vai dar o quê? Vai dar um processo de novo, um questionamento dos artigos da fé. Porque o que é, na verdade, né, o período escolástico? É o período que eles começam a escrever as sumas. Né? Pega lá a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, né? Os comentários, né? Tinha que comentar as sentenças teológicas. E a catequese começa a se desenvolver de novo. Então, ou seja, e agora com um sentido bastante intelectual, né? Ou seja, racional, né? Bastante intelectual. Então, nós vamos ter um crescimento de novo da catequese. Nós vamos assistir isso bastante forte na escolástica, né? Até nós chegarmos no século XVI.
E ali no século XVI, o que, que nós temos? O que, que nós temos no século XVI? Qual é o personagem no século XVI que veio dar uma bagunçada no coreto? Né? Tio Martinho? O tio Martinho. Né? Tá ali o Lutero. Né? Então vem a reforma, e não só a reforma de Lutero, a gente começa a pegar Henrique VIII na Inglaterra, começa toda essa maluquice, né? E isso começa a fazer com que a religião do súdito seja a mesma religião do seu monarca. E aí nós vamos pegar um período em que não precisa mais, metade do século XVI em diante, se começa, a sua religião é aquela que é do monarca. Né? Só que, graças à ação do Espírito de Deus, né, o Concílio de Trento vem dar um gás para essa coisa toda. Pensa no seguinte, do século XI, século X, até o século XVI, nós não tínhamos formação do clero, era um caos. Dizer assim, né? Como é que se fazia padre naquele tempo? A facão. O cara resolveu vir, ou se não era monge, né? Era mais ou menos a facão a coisa. Não tinha uma formação de, olha, o fulano estudou. Não. Se tu soubesse dizer a missa, estava bom. Aí vem a expressão, vou dizer a missa. Se soubesse dizer a missa, estava bom. E aí o Concílio de Trento cria o quê? Cria uma coisa muito bacana chamada seminário, para a formação homogênea do clero. Com isso, cria-se também o catecismo, né? O catecismo de Trento. Está aí, olha só, o catecismo romano, né? Que advém do Concílio de Trento. Vai fazer o quê? Olha, nós temos que formar o nosso clero, né? O que os padres conciliares pensam? Formar o clero e formar também os leigos. Olha a sacada lá no século XVI. Formar os leigos. Porque o que vai ser o remédio? Né? O nosso professor de História da Igreja ele não dizia contra-reforma. Né? A Igreja não fez uma contra-reforma propriamente dita, mas ela fez uma restauração de algumas coisas. Né? Então, o que era o contraveneno da reforma protestante, né? Da revolução protestante? Vou usar essa expressão. Não reformou coisa nenhuma. Né? É uma revolução protestante. O contraveneno era a formação do clero e formação dos leigos. Então agora você tem um instrumento como o catecismo romano para os leigos e você tem um espaço que é o seminário para formar os padres. Vê que isso aí é um avanço absurdo, porque não tinha. Não tinha isso. Como é que se formava um leigo? Olha, lá no período patrístico ela era pelas homilias, né? E depois, assim, aqueles que conseguiam se associar aos mosteiros, que viviam mais próximos dos mosteiros. Mas, assim, o nível intelectual das pessoas era baixo, né? Né, padre? Na Idade Média, tanto que se fala tanto... Por que as pinturas nas grandes catedrais da Idade Média elas eram tão belas e tão explicativas? Porque era uma maneira de catequizar o povo católico a partir das imagens, já que eles não tinham acesso à leitura por conta do seu analfabetismo, e até porque a própria leitura e os livros era algo mais reservado a uma alta classe, né? Então, o povo, a plebe, se catequizava por conta dos afrescos nas catedrais, né? Nos vitrais, etc. Exatamente. A arte cristã ela é uma arte de catequese. Né? As imagens, né? As pinturas, os vitrais. E é bem isso. E aí, para não deixar daqui a pouco pairando assim, não, é porque a igreja escondia os livros, né? A igreja malvada na Idade Média não deixava as pessoas ler. As pessoas não sabiam ler. Um livro era caríssimo porque era tudo copiado à mão. Né? No século XVI é que nós vamos ter lá as primeiras máquinas de impressão. Prensa de Gutenberg. Exatamente, né? A famosa máquina diabólica de Gutenberg que foi chamada. Né? Então, aí que nós vamos começar a ter uma, entre aspas, muito entre aspas, uma popularização de uma literatura. Mas as pessoas não sabiam ler, não tinham acesso.
Então, exatamente, assim, era a arte, né, que ajudava no processo de catequese. Né? A pessoa via um afresco, uma pintura, sabia, ó, é Jesus jogando as redes e pescando, né? É Jesus chamando os apóstolos, é ele transformando água em vinho. Então, vai sabendo, né, esse processo. E aí, enfim, nós temos um caminho da escolástica, né, que vai dar digamos assim, um impulso, né, na catequese, vai dar um impulso através dos manuais, né, nós vamos ter um processo de manualística, depois nós vamos ter esse caminho, até nós chegarmos, né, no século, mais ou menos ali, vamos pegar aqui a minha cola, no século XIX. Uhum. E aí o que nós temos no século XIX? Essa escolástica ela já está cansada, né? Essa teologia dos manuais está bastante cansada e surge, concomitante a isso, a chamada teologia liberal, né? Que é a teologia protestante. Uma teologia bastante questionadora, né? E que vai fazer o quê? Vai fazer com que surja a nova escolástica, né? Então, a neoescolástica, que vem de novo para tentar dar um respiro. Mas aí é quase tarde demais. Se a gente vai dizer assim. Eu estou fazendo uma retomada aqui, depois a gente pode interagir melhor, né, com o pessoal que está nos acompanhando. É quase tarde demais, porque já no século XX, o que nós vamos ter? Lá no século XIX, nós tivemos alguns movimentos bastante interessantes e tenta-se, com o Concílio Vaticano I, né, trazer um fôlego, mas ele não avança, né, não avança, porque nós temos aí os problemas políticos na Itália, né, nós temos todo o Império da Itália, enfim, nós temos grandes revoluções, e o século XX, né, vem cheio com as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e aí a teologia liberal vira uma teologia política. Por que eu estou dizendo isso? Porque no meio dessa ebulição toda, política, ideológica, e aí a gente vê surgindo os mestres da suspeita na filosofia, vê o marxismo, vê surgindo a psicanálise, as ciências modernas, vê, sabe, todo esse negócio todo fervilhando, né? Fim de monarquias. A nossa teologia, a nossa catequese também vai ser tributária disso. Nós vamos começar a ter um cansaço, né, bastante forte na teologia. E aí vão surgir alguns movimentos na igreja, né, no catolicismo, movimento litúrgico, movimento bíblico, movimento pastoral, catequético, como uma tentativa de responder a essa teologia política, essa teologia liberal. Só que qual é a maluquice toda? Nós temos a chamada novel teologia, que já começa, vamos dizer assim, a assimilar esses elementos da teologia liberal e teologia política, teologia protestante, né, método histórico crítico, uma maluquice de coisas. Né? E nós vamos chegar no Concílio Vaticano II com essa ebulição toda. Né? E com um clero que está assistindo essa ebulição, vamos usar essa expressão assim, sem saber o que dizer. Essa é a coisa toda, né? Eu tive um professor, chamado falecido Padre Caldana, né? O Padre Caldana, ele foi um padre que, enfim, chegou em Roma para estudar logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E ele dizia assim, olha, o clima era de terra arrasada, intelectualmente, espiritualmente. Então, era uma reconstrução que precisava fazer. Era uma reconstrução. Só que quais os fundamentos dessa reconstrução? Aí é que está a coisa toda. E aí, Alan, nós começamos a entender o que nós temos hoje. Né? É um discurso de um otimismo. Tá? Era chamado o discurso do mundo melhor. Né? Aí tinha um otimismo em relação ao mundo, nós temos que começar a nos aproximar. E aí vem, né, uma tentativa com a Gaudium et Spes de uma aproximação. Aí, por outro lado, vem uma crítica de um otimismo exagerado em relação ao mundo, porque o mundo não vai nunca corresponder
a um amor da igreja, né? E aí nós vamos chegar aqui na América Latina com a teologia da libertação. Tararara. Agora vem o momento que todo mundo fica assim, né? Não vou escapar da live porque agora vem, né, treta. O pessoal que está acompanhando, que fica clicando ali no botãozinho do coração nesses momentos mais importantes da live, e daí ela chega a mais pessoas, clica no aviãozinho, manda para outras pessoas que chegou a hora boa, né? O pessoal gosta do Caldeirão escutando, né? Exatamente, deu 30 minutos que eu queria de uma retomada histórica, tá? Para dizer o quê? Nós chegamos agora num momento crucial da igreja na América Latina, a igreja no Brasil, né? Que é um período em que acontece um divórcio entre teologia e pastoral. Tá? Porque qual é o grande problema, Alan, da teologia da libertação? Eu não vou entrar na questão política, etc., entendeu? Porque acho que precisaria de mais um dia inteiro para falar. Sim. Mas é o problema metodológico. A teologia da libertação usa o chamado círculo hermenêutico. Quando eu falei lá no começo que o centro era Jesus Cristo, era para lembrar agora. Na teologia da libertação diz o quê? Não, de qualquer ponto que você partir, né, faz um círculo e você vai chegar em Jesus Cristo. Então, segundo a teoria da teologia da libertação, se você partir do fato social, você vai andar e chega em Jesus Cristo. Você vai partir da questão da luta de classes política, você vai andar e vai chegar em Jesus Cristo. E aí está o erro. Por que não? O ponto de partida da teologia, da catequese, da liturgia, da vida da igreja é Jesus Cristo. E se você partir de Jesus Cristo, você vai chegar a qualquer um desses pontos. Na caridade, né? Em si, uma visão crítica do mundo, mas você tem que partir de Jesus Cristo. Esse é o grande ponto. E aí, com esse problema, o que começa a acontecer? Começa a acontecer um divórcio entre teologia e pastoral. E aí a pastoral não precisa mais, o padre não precisa mais estudar tanto, entendeu? Vamos fazer militância, agora nós vamos ter que ir para a rua, vamos fazer greve, vamos queimar pneu, entendeu? Se entende o contexto da época. Eu não estou aqui julgando o cara lá, porque ele é um mau caráter, um vagabundo. Não é isso. É um contexto, um momento histórico. Não vou julgar o cara. Mas aconteceu, e é um fato. Pega assim, ó, década de 70 e 80, não, era quase assim, vamos queimar os livros, entendeu? Vamos botar fogo. Para que um livro desse? O negócio está lá, inserido, né? Inserido nas causas sociais. Isso vai dando um estrago na catequese. Porque é função do padre. A catequese, a primeira função é do padre. Então nós temos esse movimento. E aí isso vai causando o quê? Causando um empobrecimento teológico, espiritual, catequético, litúrgico, porque você vai reduzindo tudo ao fato social, a isso, entende? Nem diz então, enfim, essa é uma retomada histórica. Ali após o sínodos de Medellín e Puebla, surge com muita força ali, capitaneado pelo Gustavo Gutierrez, chega aqui no Brasil com Frei Beto e Leonardo Boff, aquela ideia, né, de que nada foge a empenho político. Então, você transforma e tira a questão transcendental da fé católica e transforma ela em uma espécie de antropologia, num estudo social, em que tudo aquilo que era transcendente, na verdade, é meramente um conto, uma espécie de parábola. Não, Jesus não multiplicou os pães, aquilo ali servia para dizer que era a partilha dos bens e que eles viviam em comunidade. Sim, se faz um esforço mental, um esforço assim quase que comovedor, né? Quase que comovedor para se retirar a transcendentalidade das escrituras e transformá-la quase que num manifesto, porque na cabeça dessas pessoas Jesus não era o Messias
salvífico que veio para nos salvar do pecado, e sim um Messias como Judas via, um Messias político, um Messias que era esperado pelo povo de Israel no sentido de um segundo Êxodo, né? De um segundo Moisés que viria para libertar o povo da opressão. É exatamente isso. Esse empobrecimento espiritual, transcendente, que vai dar um estrago na catequese. Porque daí tu ensina para a criança que Jesus não multiplicou pão nenhum. Entendeu? Que Jesus é quase um ativista político. Pô, desculpa, eu não quero seguir um ativista político. Eu não quero seguir um cara normal, um cara como nós, entendeu? É o bro ali, Jesus é meu brother, que tal, é quase um Woodstock, entendeu? Pô, eu não quero seguir isso. Eu não preciso ir na igreja para isso. E sabe o que é interessante? Que nós vamos vendo um declínio das congregações religiosas, do número de vocações, porque você retirou o elemento sobrenatural, que é o elemento que dá sentido. Entende? Você antropologizou tudo. Tudo virou arroz com feijão. Entendeu? Tudo virou arroz com feijão. Então aí, vamos dizer assim, o estrago foi feito. E aí, eu acho importante a gente falar também que isso junto com o empobrecimento intelectual geral. Sim. Né? Geral. Pega, pega esse período aí de umas pedagogias assim bastante alternativas, né? Se é que o pessoal me entende. Tem um aspecto de pedagogia assim, não existe errado, deixa a criança escrever vortemo que está certo. A pedagogia do oprimido, né? Entende? Tu pega essas coisas assim que elas estão convergindo, né, entre si, e aí tu não corrige mais a dimensão moral, tu não corrige mais a dimensão litúrgica, porque tu tem que deixar fazer tudo. Exato. E aí? Né? E aí qual é o sentido? E aí você perde a centralidade que é Jesus Cristo. E aí a centralidade é a pessoa. Sou eu o centro do mundo. E no fundo, a gente acaba caindo no individualismo, no egocentrismo, que é o mundo atual. E eu acho que a gente chegou num ponto, Alan, de saturação. Né? Não sei se tu percebe isso também, mas nós chegamos num ponto de saturação desse discurso. As pessoas não querem mais ouvir isso. Ou ao menos não dão mais crédito. As pessoas querem, de novo, uma fé uma fé sólida, né? Um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo, né? Com a comunidade de fé. Não um encontro com o sindicato. Né? Eu quero ir na igreja. Né? Então, acho que nós chegamos num momento histórico bastante importante aqui. Não sei como é que também tu percebe isso. Né? Claro. E essa questão da saturação, ela fica muito evidente. Isso a gente chega aqui no segundo pilar da nossa conversa, que é dentro das próprias vocações, né, padre? Eu tenho uma vivência de dioceses, digamos assim, de trânsito entre dioceses, por ter me mudado muito, em que é perceptível. Nas dioceses em que, por exemplo, os vídeos do padre Paulo Ricardo não são proibidos, a gente começa a ver crescimento de vocação. Enquanto outras dioceses e arquidioceses, elas começam a ter ela não se torna mais frutífera em questão de vocação, né? Os seminaristas entram lá no seminário com ímpeto, começam a ser perseguidos e abandonam a vocação. E poucas vezes ele vai se formando bons sacerdotes. Tanto é que existem várias dioceses que estão há anos sem formar um novo padre, né? Então, eu quero chegar nesse ponto agora, como que essas teologias entraram dentro do clero e como que está sendo esse processo, visto de dentro, assim. Para mim, na minha cabeça, a gente está num processo de curva ascendente novamente, pelo menos na minha visão. A gente chegou quase que cavando buraco no chão já, né? Eu estava triturando o chão de tanto que descíamos. Se descer mais, a gente se encontrava com capeta lá. Enfim, e agora É bem isso, quase literalmente. E agora parece que está voltando, assim, claro, pelo menos na nossa realidade aqui no Brasil. Fora a gente vê o que está acontecendo lá na Alemanha, enfim, mas parece que tá vindo essa curva ascendente novamente,
porque existe novamente um contato com a escolástica dentro dos seminários, existe um contato com a tradição da igreja, a retomada, se vê um movimento, até mesmo vindo dos leigos, pela defesa da tradição. E eu queria um panorama de dentro do clero, como que se dá essa formação presbiterial hoje, com um olhar que se mantém. Aqui, por exemplo, se nós pegarmos, esse aqui é o último documento que saiu, né, a Ratio Fundamentalis Sacerdotalis, sobre os seminários, e é bem claro, né, a formação teológica deve levar o candidato ao sacerdócio a possuir uma visão das verdades reveladas por Deus em Jesus Cristo e da experiência de fé da igreja que seja completa e unitária. Daqui a dúplice exigência de conhecer todas as verdades cristãs, sem fazer opções arbitrárias e de as conhecer de modo orgânico. Né? Então, isso já está lá na Pastores da Bovolis, né, de São João Paulo II, e aqui é retomado. Né? Ou seja, é função do seminário oferecer uma formação teológica consistente. Né? Eu percebo assim, um processo assim, eu gosto muito de olhar a história de um modo espiral, né? Onde existem pontos de encontro e digamos assim, um empuxe, né? Alguma coisa que nos joga para cima, né? Ao menos eu gosto de olhar para a história desse modo, não de modo cíclico, também não de modo linear, mas de um modo espiral. E eu acho que nós estamos num dos momentos de encontro, né, das linhas e estamos sendo remetidos, não como uma volta, mas como um processo de encontro com a identidade novamente. Né? É reencontrar-se com a nossa identidade sacerdotal, com a nossa identidade cristã, com a nossa identidade eclesial, da tradição, do tesouro que é a tradição da igreja. Né? Aqui na paróquia, por exemplo, eu estou com 32 catequizandos adultos, né, que vêm aqui presencialmente. Né? Homens e mulheres que querem de novo encontrar as verdades da fé. Então, na formação do clero, eu também percebo isso. Né? Ou seja, uma retomada, mas como uma novidade no sentido do vigor do Espírito. Né? É o Espírito Santo que renova tudo isso, né? Que nos dá um novo vigor. Né? E, claro, existem dificuldades, existem resistências compreensíveis. Né? Não vamos aí agora jogar dentro da igreja como se tentou fazer uma luta de classes, né? Não dá para fazer isso. Acho que não. Compreender os processos históricos e sofrer as demoras de Deus. Né? Sofrer as demoras de Deus. Eu acho que tem um caminho a ser seguido. Né? Mas eu percebo isso assim, ó, que de modo geral, né, o perfil das vocações, dos sacerdotes, ele tem sido um perfil eu vou usar essa expressão sem medo, tá? Mais conservador. Eu não usaria a expressão tradicional, como tradicionalismo, mas um perfil mais conservador, como corrente filosófica, como visão de mundo. Né? Eu vou usar conservador como usaria Roger Scruton. Né? Então, assim, não como um conservador no sentido de uma água que não tem movimento, mas de um movimento que busca manter sempre aquilo que é o essencial, a identidade, né? Sem progressismos falsos, né? Sem o progressismo pelo progressismo. Então, eu uso o conservador nesse sentido. Né? Um clero que vai buscando manter a sua identidade, um seminarista buscando manter a sua identidade para ajudar a igreja. Né? Para ajudar a igreja e fazer aquilo que a igreja quer que nós sejamos. Exato. E aí, como é que isso chega agora para o leigo? Né? E aí que a gente tem vários pontos centrais dessa live, que é, bom, entendemos a importância do sacerdote, entendemos aqui o contexto histórico da catequese, entendemos o que é a catequese, as teologias, ideologias que invadiram a igreja. Bom, eu como leigo, falei na primeira live, ontem na live com o Lucas, a gente também tocou nesse assunto, né, de jovens e adultos que sofrem por conta dessa má formação vinda do clero também, mas, digamos assim, o catequista que quer formar sem ser formado.
Como que isso está acontecendo? Qual que é a sua visão a partir disso? E a esperança também nessa questão da mudança da mentalidade do leigo, de assumir esse protagonismo leigo na internet, nas paróquias, enfim, para ter esse reencontro com a verdade? Olha, eu vou dizer que eu tenho uma esperança invencível em mim quanto a isso, né? Porque assim como eu percebo no processo de formação presbiteral, no clero, um processo de reencontro com a sua identidade, eu vejo isso também nos leigos. Me alegra muito, por exemplo, aqui na paróquia, né? Domingo eu tenho 4 horários de missa. E eu vejo nos 4 horários de missa, sempre cheios, graças a Deus, né? Casais jovens com os seus filhos, né? Jovens de todas as formas vindo aqui na igreja, procurando, buscando, com um desejo de encontrar-se com a sua identidade cristã. Só que isso também é um caminho que não é de uma hora para outra, né? Primeiro, os padres, sim, o clero tem uma função importante nisso, né? Uma função muito importante. Aqui na Arquidiocese de Porto Alegre, nós começamos alguns anos atrás, um processo de renovação catequética, né? de renovação da catequese. Tem dado bons frutos. Outras coisas tem que ajustar ainda, impulsionado até por Dom Leomar, que agora foi para Santa Maria, né? Então, dentro de uma perspectiva de uma catequese catecumenal, novamente, de uma catequese mistagógica, bíblica, litúrgica. Então, claro, ajustando alguns pontos que ainda precisam, eu percebo passos importantes. E de formação dos catequistas. E aí, no diretório do Ministério Vida do Presbítero, diz o seguinte, eu acho muito bacana. Ele diz assim, ó, o presbítero, a catequese é parte relevante dessa missão evangelizadora do presbítero, sendo instrumento privilegiado do ensino e da maturação da fé. Ele, enquanto colaborador e por mandato do bispo, tem a responsabilidade de animar, coordenar e dirigir a atividade catequética da comunidade que lhe está confiada. Então, ou seja, formar, né? Deve, por especial cuidado, na cura da formação inicial e permanente dos catequistas. Na medida do possível, o sacerdote deverá ser o catequista dos catequistas. Então, assim, a partir de uma formação nova, de um vigor novo, né? Os sacerdotes apoiando, mas, como tu disseste, os leigos tomando a vanguarda da evangelização. Né? Paulo VI, quando ele fala no texto Evangelii Nunciandi, ele diz que os leigos são a vanguarda do processo de evangelização e o clero é a retaguarda. Né? Porque quem está na interface com o mundo? Os leigos. Eu não estou lá no teu trabalho. Eu não estou no trabalho no hospital como médico. Não, quem está lá, e aí me apraz muito, por exemplo, a espiritualidade do Opus Dei, quem está no mundo deve santificar-se no mundo, né, e falar das coisas de Deus no mundo. E aí os leigos têm um papel importante de formar-se bem, de buscar boa literatura, de ler, de se esforçar. E aqui vamos fazer uma observação, viu, Alan? Não vale ler só o índice do livro. Né? Tem que ler o livro todo. Né? Tem que ler o livro todo. Ó, quero falar sobre uma coisa que eu acho errado no processo lá e tal. Vai lá, estuda e depois, né, não vire um leigo papagaio, que repete uma coisa que não tem sentido. Forme-se bem. Né? Por exemplo, eu vejo o teu exemplo, vejo o exemplo do Luca, vejo tantos outros exemplos que têm feito um processo aí de estudar mesmo, de se inteirar dos textos da tradição da igreja, né? Conhecer a liturgia, conhecer a catequese da igreja. Cara, isso é fantástico. Então, assim, o que eu digo? Continua. Né? Coragem, força, dificuldades teremos sim, mas nós não podemos esmorecer nisso. Né? Nós não podemos. E, claro, sempre procurando vincular as pessoas à sua igreja, procurando vincular as pessoas à comunidade de fé, porque não existe cristão solto no mundo. Ah, eu sou católico, mas não vou na igreja. Eu sou católico, mas não vou na missa. Não. Ah, eu sou católico, mas não participo de uma comunidade. Eu sou meio freelancer católico. Não.
vá se vinculando, vá criando identidade. Eu acho que isso é bastante importante, assim, né? E eu não tenho dúvida, é um novo vigor da vida laical na igreja. Padre, assim, para a gente já se encaminhando, ainda que estejamos vivendo esse momento, essa busca desse reencontro com a verdade, esse protagonismo leigo, jovens que estão vindo, colocando sua cara na internet, fazendo trabalho, procurando a secretaria paroquial para se inscrever lá para dar catequese, mas a gente ainda vai lutar muito com uma praga chamada relativismo, né? Por conta da revolução sexual, enfim, por conta do anticatolicismo, né? É tudo muito bem orquestrado contra a igreja. Ontem nós conversávamos sobre isso, por quê? Porque quando se há uma verdade, essa verdade é intransponível, indestrutível, há inúmeras e inúmeras tentativas de, pelo menos, enfraquecer essas estruturas, né? E a igreja está, não divinamente falando, mas na parte humana dela, bastante enfraquecida. A gente vê a questão da Alemanha, a volta a repetir, e principalmente essa questão do relativismo. Como que um leigo, ok, aí pergunto como uma orientação, quase como uma direção espiritual para todos nós ao vivo aqui, como que um leigo precisa se comportar diante dessa relativização? Entre os leigos, na paróquia, quando se vê um catequista, por exemplo, que é relativista, que ensina coisas contrárias à fé, e até mesmo, às vezes, com sacerdotes. Como que deve ser esse comportamento, por exemplo, o cara que tem um sacerdote na paróquia dele, como o padre Túlio lá do Lote, né? Não vou falar nomes, mas acho que deu para entender quem é. Né? Como que deve ser o comportamento do leigo nesse momento? Claro, mantendo sempre o respeito pelo sacerdote, que está ali como alter Christus, mas como que ele deve se posicionar? Como que ele deve agir para não, para, digamos assim, como que blindar em que essa mensagem que não é essencialmente católica chegue a outros católicos? Eu diria assim, em primeiro lugar, né, a ditadura do relativismo, que Bento XVI denunciou ainda quando o cardeal Ratzinger, na missa pro-elegendo pontífice, após a morte de João Paulo II, essa ditadura do relativismo, ela vai durar muito tempo. Eu não quero ser pessimista nisso, ela vai durar muito tempo. Mas eu vou ser realista. Porque ela vem através de uma revolução cultural que foi muito bem orquestrada, não para ser feita em um mês, mas para ser feita em 100 anos. Eu acredito, em primeiro lugar, numa contra-revolução cultural, tá? Ou seja, em uma formação consistente, ou seja, as pessoas precisam estudar, conhecer a filosofia, conhecer a teologia, conhecer a cultura. Cara, precisa de um choque cultural, né? Precisa disso. Não só católico, um choque social, cultural. Isso vai levar, bom, se levou 100 anos para chegar nessa baderna, nós vamos levar 100 anos, talvez, para consertar isso. Tá? Uhum. Então, o primeiro lugar é formar-se bem. Depois, em tudo a caridade, nos diz Santo Agostinho, né? Ou seja, sempre agir com caridade. Então, para uma correção fraterna, eu uso o exemplo do Evangelho de Mateus. Né? Primeiro chama a pessoa. Olha, meu irmão, isso, olha aqui, assim, está aqui, não está correto. Quem sabe vamos fazer de outra forma. Ah, bom, aí não funcionou. Né? Chame a igreja, diz o Evangelho de Mateus. Se é em relação a um leigo, chama o padre. Se é em relação ao padre, tenta conversar com o bispo. Enfim, chama alguém mais. Né? Chame a igreja. Bom, e aí se ninguém te der ouvidos, né? Então posicione-se diante de todas as pessoas, não atacando, mas dizendo, olha, estão dizendo que essa caneta ela é azul. Ela não é azul, ela é dourada. Tá? Estão tentando mentir, maquiando a verdade. Então ela é dourada. Nada contra quem está dizendo que ela é dourada, mas objetivamente a realidade diz que ela é dourada. Então você anuncia a verdade. Não cala a voz. Anuncia a verdade sem atacar. Eu acho isso muito importante, viu? A gente não pode discutir, nós não debatemos pessoas, nós temos que debater ideias. Né? Debater ideias. Ah, mas o fulano vai ter que se encontrar com o nosso Senhor. Ele vai ter que dar conta da vida dele para o nosso Senhor. Eu também vou ter, vai ter que dar conta. Agora, as ideias nós debatemos aqui, posições teológicas, né?
Eu não vou aqui xingar o Leonardo Boff. Não, mas eu vou discordar teologicamente dele sempre. Porque eu tenho uma outra compreensão teológica. Né? Então, nós não podemos dar um testemunho anticristão nesse sentido. Acho que isso é muito importante, sabe? A gente tem que ser cristão diante desse mundo, né? Superando as perseguições, as dificuldades, mas anunciando a verdade, não calando a voz. Porque a verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Sim, e é por isso que esse congresso se chama Retornando à Verdade. Não é a verdade do Alan, é retornar a Cristo. Esse é o convite. E o próprio catecismo vai dizer, padre, é aquilo que tu falou lá no início. Lá no início. Quando o catecismo vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, ele faz um prólogo antes de entrar no artigo propriamente falando do nome de Jesus. Ele fala que o centro da catequese, o centro da vida católica, o centro do cristão é Jesus Cristo. Então, tudo que se falou durante toda essa aula que a gente teve praticamente com o Padre Lucas, né? Durante tudo que se falou durante essa aula, a gente percebe que existe um centro comum, que é Jesus Cristo. E tudo parte dele. Né? E, Padre, só para a gente finalizar, porque enquanto tu falava, me veio esse questionamento, né? Quando a gente falava lá do tio Martinho, né? E a maioria dos nossos católicos aqui nas redes sociais sofrem muito com a questão da perseguição protestante. Alguns dias atrás eu fiz um post chamado Católico Mal Formado, o Futuro Protestante. Né? Cara, eles ficaram meio bravos. Eu queria que o senhor indicasse formações para quem já está dando os primeiros passos, quem já está ali, já iniciou sua caminhada. Que tipo de formação ela precisa procurar para fortalecer a sua fé, no sentido de ter bases, não para discussões. Né? Não vou aqui falar que a gente vai ter que virar apologeta. Existem pessoas que são preparadas para isso. Mas que saibam não defender a fé e que não precisem, por exemplo, ficar aquela sensação de irritação que a pessoa sente quando ela se sente cutucada e incomodada e sentir uma insegurança por conta dos argumentos bíblicos calvinistas que são trazidos pelos protestantes. Bom, acho que a primeira coisa é estudar a Escritura, tá? Ler a Sagrada Escritura, porque nós temos um péssimo vício, né? Quase redundante dizer um péssimo vício, né? De não ler a Escritura. Ah, pois é, mas eu vou ler outra coisa. Não leia o texto bíblico. Ele já é autoexplicativo, né? Depois, assim, ó, tem algumas Bíblias, por exemplo, pega a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, né? Que são Bíblias de estudo e que têm enormes notas de rodapé que ajudam a entender. Ajudam a entender o texto bíblico, questões de tradução. Então, comece por aí. Depois, né? Alguns autores que ajudam, né? Scott Hahn, por exemplo. Scott Hahn é um ex-protestante convertido e ele vai trazer alguns elementos que são importantes. Né? Então, eu digo isso assim, né? Traz esses elementos e depois pega aí um bom livro de história da igreja, tá? Eu vou sugerir, aqui tem esse aqui do Pierre Pierrat, né? Que é História da Igreja. Depois tem uma outra coleção que inclusive é ecumênica, mas traz uma visão muito bacana da história da igreja, que é essa história ecumênica da igreja. Você tem que ler a história, né? Para entender o porquê do argumento do cara. Né? Então, assim, sem isso, não tem como. Então, estudo bíblico, alguns autores que já passaram por esse processo, e aí, claro, um bom estudo da história da igreja para saber como isso chegou nesse ponto, etc. E tal, né? E, padre, só uma pergunta, assim, isso vai servir até para mim. Para orientar as pessoas também. O que se indica primeiro para um católico que está iniciando a sua catequese, a sua iniciação na vida cristã, a ler? Primeiro o catecismo e depois a Bíblia, ou primeiro a Bíblia e depois o catecismo? Pergunto por quê? Pela questão da exegese particular e dessa questão de sola fide, sola escritura, que é um perigo e existe uma mentalidade muito protestantizada dentro da igreja. Os dois juntos. Leiam os dois juntos. Né? A escritura e o catecismo. Tá? Leiam os dois textos juntos. Eu vou dar uma sugestão que eu acho que é bem válida. Nós temos a liturgia das horas, né, que é uma oração riquíssima da igreja para todos os
fiéis leigos e clérigos, né? E, perdão, no ofício da liturgia das horas, a via de regra sempre vem um texto bíblico e um texto da patrística, que é comentário daquele texto bíblico. Tá? Uhum. Ou algum texto bíblico e um texto da vida de um santo que se completam. E aí você tem um comentário autorizado da igreja. Tá? Porque quem interpreta autenticamente a escritura é o magistério. Não é eu abro a Bíblia que nem a revistinha do Avon, abri aqui, fiz um pedido. Não, né? Não, eu pego um comentário autorizado. Depois tem alguns textos muito bons lá atrás aqui, ó. Eu tenho o comentário bíblico de São Jerônimo, por exemplo. É um comentário de um santo, né? E o cara que traduziu. Então tem comentários daqueles textos. Claro que daí já é um livro caro, que você vai ter que fazer um esforço. Mas essa dica da liturgia das horas ajuda. E faça as coisas juntas. A leitura da escritura e a leitura do catecismo, da questão magisterial, para que tenha um caminho único. Né? E eu começo indicando a ler a escritura pelos evangelhos sinóticos, né? Marcos, Mateus e Lucas. Né? Começa pelos três e depois você vai para João, ou vai para depois Atos e depois volta para João. Mais ou menos a leitura dos evangelhos sinóticos é importante. Sim. Não, eu digo isso, padre, porque existe muito essa cultura protestantizada, né? E longe de mim fazer críticas à renovação carismática, aos movimentos carismáticos, porque sou filho deles. Se não fosse pela renovação, eu não estaria aqui hoje. Mas eu percebo que existe muito essa questão desse êxodo religioso quando se tem muito esse contato com a questão carismática e não se aprofunda, né? A pessoa que frequenta o grupo, mas não vai nas formações. E às vezes fica meio perdido e quer ler, por exemplo, fazer uma lectio divina com as suas interpretações pessoais da Bíblia e acaba, às vezes, caindo nesses erros. Eu só queria fazer esse alerta para o pessoal que nós temos um triunvirato, digamos assim, que é a nossa Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério e a tradição da Igreja. Elas são inseparáveis, não tem como fazer algo digamos assim, aleatoriamente. Sempre que eu tenho, como eu sou de Rivera, né, Livramento, fronteira com Rivera, eu sempre penso Al-Azhar, que é e aí sempre mais. Mas acho que é isso aí, padre. Quero desde já agradecer por essa conversa, uma hora assim que a gente conseguiu manter 300 pessoas em simultâneo aqui conosco, uma verdadeira aula. Agradeço de coração. Se o senhor quiser deixar alguma palavra aí para o pessoal, se despedir. Primeiro, mais uma vez, te agradecer pela oportunidade de falar sobre esse processo, desse desenvolvimento da catequese, como é que nós chegamos hoje, e dizer que aquilo que tu perguntou tem saída, sim, tem. É isso que nós estamos fazendo aqui. Né? É estudar, é interessar-se, é falar de Deus para as pessoas de um modo seguro, né? A partir daquilo que se forma. E, gente, acima de tudo, e aqui eu concluo com a expressão de Bento XVI, no início do ser cristão não está uma decisão ética, moral, política. Está o encontro com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Né? E no fundo, é Ele que nos encontra. Então, deixar-se encontrar por Jesus Cristo. Né? Na liturgia da igreja, né? nos escritos da tradição da igreja, deixar-se encontrar. E depois que a gente encontra esse tesouro, a gente vende o campo, vende tudo para comprar esse tesouro e não se desfazer mais dele. Então, Alan, parabéns pela tua iniciativa, que Deus abençoe muito isso. Né? Continua esse teu apostolado. Quem está acompanhando, apoie os apostolados católicos nas redes sociais, que é muito, muito importante mesmo. Obrigado, Pato. Muito feliz, né? Feliz mesmo. Lembro vocês que amanhã temos a live com o professor Edmilson Cruz para falarmos de teologia da libertação. E aí, se vocês gostam de treta, amanhã vai ter bastante. Né? E continuando as lives da treta, na quarta-feira teremos aqui Sarah Winter para falarmos sobre a incompatibilidade do movimento feminista e a fé católica. E finalizaremos esse curso aberto que a gente está tendo aqui com uma aula também com o professor Felipe Aquino, né? E às 8 horas da quinta-feira. E ao final dessa live eu vou fazer um convite muito especial para vocês. Então,
Quem está nos grupos, eu vou dizer assim, ó, quem está nos grupos do nosso congresso vai receber spoiler do que vai ser esse convite no dia 9. Ou seja, ao final da live com a Sara, eu vou dar o spoiler lá no grupo. Então fiquem ligados, não percam, que tem muita coisa bacana para vir aí. Mais uma vez, muito obrigado, Padre, que o bom Deus abençoe seu ministério, que continue sempre, que a gente possa se encontrar mais vezes aqui no Instagram. Saiba que o espaço é todo seu, sempre que precisar de mim, estou aqui para ajudar. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Amém. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.